Pouca gente percebe, mas no coração do Antigo Testamento existia um objeto que não era apenas simbólico. Era sagrado, temido e carregava a própria presença de Deus. Estamos falando da Arca da Aliança. Não era apenas uma caixa dourada com querubins esculpidos em sua tampa. Era o trono invisível de Deus entre os homens. Um artefato construído por ordem direta do Senhor, segundo medidas exatas, com madeira de acácia e revestido de ouro puro, por dentro e por fora. Mas o que tornava essa arca tão especial não era o ouro, não era o design, era o que ela representava, a presença real do Deus Altíssimo habitando no meio do seu povo. Era ali, entre os dois querubins, sobre o propiciatório, que Deus falava com Moisés. Era por causa dela que as muralhas de Jericó caíram. Era diante dela que os sacerdotes tremiam. A Arca da Aliança não era um símbolo. Era a manifestação do Santo em forma visível, e por isso seu manuseio, transporte e até mesmo a visão direta eram cercados por ordens severas. Porque diante do Santo não se age com curiosidade, se age com temor. A pergunta parece simples, mas esconde um peso espiritual profundo. Por que Deus proibiu que alguém olhasse diretamente para a Arca da Aliança? A resposta começa com uma verdade que atravessa toda a Bíblia. A santidade de Deus não pode ser banalizada. Desde os tempos de Moisés, o Senhor deixou claro: ninguém verá a minha face e viverá. A arca era o lugar onde essa presença se manifestava, não como uma lembrança simbólica, mas como uma realidade viva. Era o trono do Altíssimo entre os homens. E ninguém, absolutamente ninguém, podia se aproximar dele de qualquer maneira. Por isso, Deus estabeleceu um conjunto de regras minuciosas. A arca deveria ficar sempre escondida atrás de um véu no Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, e mesmo assim, apenas uma vez por ano, no dia da expiação, e nunca sem sangue. Olhar diretamente para a arca era um ato de invasão espiritual. Era como atravessar a linha entre o humano e o divino. Sem estar purificado, sem estar pronto, sem reverência. Não era sobre castigo, era sobre glória. Não era sobre medo, era sobre santidade. Porque diante do Deus que habita em luz inacessível, a curiosidade mata, mas o temor salva. No topo da Arca da Aliança havia algo extraordinário. 2 querubins esculpidos em ouro maciço, com as asas estendidas para frente, tocando-se no centro, e o rosto voltado para baixo em reverência. Mas o que impressiona não era a arte, era o espaço vazio entre eles. Aquele espaço era tudo. Ali, exatamente entre os querubins, pairava o que os hebreus chamavam de Shequina, a glória visível de Deus. Uma luz intensa, uma presença palpável, impossível de ser explicada. Era nesse espaço invisível que o Deus do universo escolhia habitar. Não em tronos de marfim, não em palácios de reis, mas entre 2 anjos de ouro sobre uma arca no deserto. Esse espaço era chamado de propiciatório, o lugar da misericórdia. Era ali que o sangue do sacrifício era aspergido, uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Era como se o juízo de Deus, representado pela lei guardada dentro da arca, fosse coberto pelo sangue. E então a misericórdia triunfasse. Olhar diretamente para esse lugar era como espiar o céu sem permissão. Era tocar com os olhos o trono de Deus sem ser chamado. Os querubins sabiam o lugar que ocupavam, eles cobriam o rosto, e o ser humano também deveria fazer o mesmo, porque entre os querubins Deus se revelava, e onde Deus se revela, a santidade consome tudo o que é profano. Para muitos, a Arca da Aliança era um objeto sagrado, mas para os levitas, ela era um peso espiritual que exigia obediência absoluta.
Nem todos os levitas podiam se aproximar dela. Apenas os filhos de Coate, uma das famílias dentro da tribo de Levi, recebiam a tarefa de carregá-la, e mesmo eles jamais podiam tocá-la ou vê-la diretamente. Antes de qualquer transporte, os sacerdotes tinham uma missão: cobrir a arca com 3 camadas sagradas. Primeiro o véu do Santo dos Santos, depois uma cobertura de peles finas e, por cima, um tecido azul. Era mais do que proteção física, era um lembrete visual. O que está dentro é sagrado demais para ser exposto. Esse véu não era um detalhe litúrgico, era uma barreira entre o divino e o humano. Um lembrete de que Deus está presente, mas não pode ser tratado com leviandade. Quem ousasse levantar o pano, olhar por curiosidade ou mover a arca de forma imprópria, não enfrentaria um castigo qualquer. Enfrentaria a própria justiça de Deus. Era por isso que o povo temia quando a arca se movia. Cada passo era um ato de reverência. Cada gesto, uma oração. E cada véu, uma linha que ninguém podia ultrapassar. Porque quando a santidade se esconde, não é porque fugiu. É porque o ser humano ainda não está pronto para ver. Foi uma das cenas mais estranhas da Bíblia. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, caiu nas mãos dos inimigos. Os filisteus a capturaram após uma batalha sangrenta, acreditando que haviam conquistado o Deus de Israel. Mas eles não sabiam que a arca não era um talismã de guerra. Ela era o trono do próprio Deus, e ao levá-la para seus templos pagãos, abriram as portas para o caos. Em Asdod, colocaram a arca diante de Dagom, seu deus de pedra. Na manhã seguinte, Dagom estava prostrado com o rosto no chão. No dia seguinte, estava sem cabeça e sem mãos. As cidades começaram a ser assoladas por pragas, tumores, pânico, mortes inexplicáveis. O povo filisteu entrou em desespero. A presença que deveria ser fonte de bênção estava se tornando insuportável. Eles perceberam tarde demais que tinham mexido com o sagrado. Então devolveram a arca, colocando-a sobre uma carroça puxada por vacas, sem nenhum guia. E mesmo os que apenas olharam para ela, como em Bet-Semes, foram feridos por Deus. Porque não basta reconhecer que Deus é poderoso, é preciso respeitar a sua santidade. A arca não era propriedade de Israel, era propriedade de Deus. E os filisteus aprenderam que não se toca, não se move e não se olha para aquilo que pertence ao Santo dos Santos. Quando os filisteus devolveram a Arca da Aliança, ela chegou à cidade de Bet-Semes, em território israelita. Foi um momento de alívio, de celebração, mas também de imprudência. Os moradores estavam colhendo trigo no campo quando viram a carroça chegando, puxada por vacas, sem condutores. Eles sabiam o que era aquilo, sabiam que era a arca sagrada do Senhor. Mas ao invés de temor, houve curiosidade. A Bíblia relata que alguns homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca. Ninguém sabe ao certo o que queriam ver. Talvez os objetos sagrados, talvez apenas saciar uma dúvida. Mas o que se seguiu foi devastador. Mais de 70 homens morreram naquele dia, não por causa da arca em si, mas porque ousaram quebrar um limite que Deus havia deixado claro. Ninguém deve olhar para ela. O povo chorou. O medo se espalhou. E uma pergunta ecoou entre eles: quem poderá estar diante do Senhor, este Deus Santo? O erro de Bet-Semes não foi ignorância, foi irreverência. Eles sabiam o que tinham diante dos olhos, mas escolheram tratar o sagrado como se fosse comum. Porque às vezes o castigo não é só consequência, é um lembrete de que o santo ainda é santo. Dentro da Arca da Aliança havia mais do que objetos sagrados. Havia mensagens silenciosas, eternas e carregadas de significado. A Bíblia descreve 3 itens principais guardados ali. 1. As tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus no Sinai. 2. O pote de maná, o pão que caiu do céu para alimentar Israel no deserto.
3. A vara de Arão que floresceu, símbolo da autoridade divina para o sacerdócio. Cada um desses elementos era mais do que memória. Eles representavam aliança, provisão e autoridade, e todos juntos apontavam para a fidelidade de Deus. As tábuas revelavam a vontade divina. O maná, o cuidado diário do céu. A vara, a escolha soberana de Deus para liderar. Mas havia algo ainda mais profundo. Esses itens também expunham o pecado do povo. Eles quebraram a lei, reclamaram do maná e desafiaram a liderança de Arão. Por isso, Deus os mandou esconder esses testemunhos dentro da arca e cobri-los com o sangue da expiação, derramado uma vez por ano sobre o propiciatório. Era como se o Senhor dissesse: eu vejo suas falhas, mas escolho cobri-las com graça. Olhar diretamente para dentro da arca era como reabrir feridas antigas. Era como tentar acessar a justiça sem passar pela misericórdia. E isso é algo que só Deus pode fazer. Olhando para trás, é fácil pensar que tudo isso ficou no passado. Que a arca, o véu, os sacrifícios pertencem a uma era distante, enterrada no Antigo Testamento. Mas a verdade é que o princípio permanece. Deus não mudou. Sua santidade continua a mesma. O que mudou foi o acesso. A arca já não está escondida atrás de um véu. O véu foi rasgado quando Cristo entregou seu Espírito na cruz. Mas isso não significa que podemos tratar o sagrado com descaso. Hoje, muitos se aproximam de Deus com pressa, com irreverência, com um coração distraído. Falam dele, cantam sobre ele, usam seu nome, mas sem temor. Esqueceram que ele ainda é fogo consumidor. O respeito pela presença de Deus não é medo paralisante. É consciência da grandeza, do poder e da glória daquele que sustenta o universo com a sua palavra. A arca nos ensina que há um limite entre o humano e o divino, mas Cristo nos ensina que esse limite foi vencido, não para nos tornar ousados no erro, mas humildes na adoração, porque se até os anjos cobrem o rosto diante dele, quem somos nós para olhar sem reverência? Quando o temor se vai, a presença se retira. Foi isso que aconteceu com Israel quando passaram a tratar a arca como um amuleto, achando que poderiam vencer batalhas só por carregá-la, mesmo em desobediência. Foi isso que aconteceu com os homens de Bet-Semes, quando olharam para dentro da arca como se fosse uma simples relíquia. E é isso que ainda acontece, quando a igreja perde o senso de reverência. O temor do Senhor não é algo ultrapassado, é o começo da sabedoria, é a base da adoração. Sem ele, nos tornamos especialistas em religião e analfabetos espirituais. Hoje, talvez não existam véus físicos ou objetos sagrados como a Arca da Aliança, mas existe um trono, um cordeiro assentado à direita do Pai e um convite para nos aproximarmos com confiança, mas também com temor, porque a presença de Deus ainda é real e Ele ainda procura corações quebrantados, que não apenas o sirvam, mas que o reverenciem.